beleza? Salve, tranquilo? Aqui que fala é o Gob, tá bom? Hoje vai ser realmente a aula, né? Na questão de iluminação, né? É uma coisa que é importante de como da arte em si, né? Iluminação, luz, sombra, gente. Isso influencia em tudo, tá bom? Em tudo mesmo. Então, é uma coisa que você tem que estudar sempre, tá bom? Uma coisa que você nunca pode enjoar de estudar, de rever, rever e rever. E sempre tá vindo, tá bom? Então, hoje vai ser basicamente um basicão, né? Sobre iluminação, tá? Então, é bom vocês vir focando, refazendo, né? Estudando várias vezes, né? E insistindo, tá? Então vamos lá. Para quem já conhece, né? É bom dar uma reforçada também, né? Então, como você sabe, isso de iluminação, onde tem um objeto, né? Por exemplo, um objeto. Nesse objeto, um lado vai vir em direção da luz, né? Por exemplo, aqui vai vir em direção da luz. Logo, essa luz bate em um ponto desse objeto. Seguida, essa iluminação vai criando sombra ao redor dela, né? E quanto mais distante, mais sombra cria. Logo, por ser um objeto também, ele acaba criando sombra, né? Então, dependendo da superfície onde ele tiver aplicado, vai criar uma sombra também, gente. Isso é o básico que vocês têm que saber de iluminação, tá bom? Dá para aprofundar com isso? Dá para aprofundar bastante, tá bom? E o que isso interfere, e o que isso muda também? Isso muda dependendo da textura do objeto, do que é feito o objeto, né? Como ele vai reagir, né? Então eu vou passar o básico hoje, tá bom? Que é a questão da esfera, né? Todo mundo conhece a esfera, ou também aplicar o quadrado, é bem interessante, um triângulo, né? Mas eu vou falar da esfera, que é o mais basicão, que todo mundo conhece e precisa rever, tá bom? Sempre é bom você praticar o máximo que você consegue chegar, tá ligado? Com a sombra, né? Então, por exemplo, se eu pegar um tom aqui, tomar meu fone vai cair na cabeça. Tem que ouvir música, senão não funciona. Por exemplo, você vai pegar aqui sei lá, vai dividir aqui um grande retângulo, né? Se dividir em 6 pedaços, e esses 6 pedaços vai fazer, por exemplo, 3, 5, 6. Vai dividir o quê? Vai começar a fazer o quê? Aquele degradê, né? Fraquinho. Todo mundo já conhece aqui, tá ligado? Aí você aumenta um pouco a mão, deixando um pouco mais forte. Depois aumenta mais, deixando um pouco mais forte. E, novamente, vai fazendo isso até chegar no sexto e último quadradinho, né? Deixando bem presente essa sombra, né? Então, aí vocês conseguem ver essa diferença, né, do degradê, né? Todo mundo que conhece o degradê. Esse degradê é o que faz o quê, né? Aquele volume, né? Então, se eu pego um objeto, por exemplo, né? Pra vocês que eu adoro fazer, né? Uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, de desenhar, é o olho, né? Então, vou fazendo esse olho de vários ângulos, várias formas, depois é uma esfera. Essa esfera dá pra aplicar, tipo, luz e sombra muito bacana. Se você gosta de desenhar a mão, faça na mão. Se você gosta de desenhar a boca, faça na boca. O importante é treinar, tá bom? Então eu vou fazer um cubo aqui pra vocês. Se eu pego e faço aqui um cubo bonitinho, né? Como a gente aprende na escola, assim, faz aqui, pá. Quem conhece, né, um pouco de iluminação, já entende, por exemplo, o quê? Só aplica uma luz vindo do lado oposto aqui desse ângulo. Dá pra ver desse lado aí, Luca? Oi? Dá pra ver desse lado aqui do papel? Dá. Falar com o produtor, gente, vambora. Aí vocês fazem o quê? Vocês aplicam mais a sombra sempre do lado oposto que está vindo a iluminação, tá bom? Gente, aqui eu vou fazer um pouco mais jogado, depois é só para dar aquela teoria, né? Que é importante você saber também, gente. Entender o que está acontecendo antes de sair aplicando, né? Então aqui vai ser a sombra, né? Do lado a gente pode jogar uma sombrinha um pouco mais fraca, pois a luz ainda pega um pouco aqui, e aqui em cima também. Ah, como deixar isso de uma forma mais divertida? E se for uma caixa? E se em cima for uma caixa, né? Por que não, né? Então, dentro não está pegando luz. Logo dentro também vai ter uma sombra pesada, pois a luz não está entrando aqui, ela está vindo de dentro para fora, né? Então, aqui a gente pode aplicar o quê? Uma profundidade também, gente. Então, com perspectiva, iluminação, cara, dá para fazer coisas muito bacanas, tá ligado? Basta você estudar, tá ligado? Bastante, praticar. Mano, ser curioso, mano. Curioso é a palavra, mano. Arrisque, faça várias coisas, tá ligado? Vai tentando, pô. Deixa eu arrumar aqui, tá bonitinho, pra vocês darem aqui. Aí vamos lá, eu tenho uma caixa aqui. Isso aplicando perspectiva, iluminação, blá blá blá, e assim vai, tá ligado? Importante tentar, gente, vai ficar tentando. Quando eu tava na aula antigamente, eu fazia um monte de coisa, mano. Eu vinha fazendo, tipo, círculos dentro de círculos. No caso, cilindros dentro de cilindros, no caso. Aí eu aplicava iluminação de um dentro do outro, tá ligado? Ia colocando em perspectiva e ia criando essas coisas, tá ligado? Assim a gente vai criando mais compreensão sobre iluminação, essas coisas, tá ligado? E também envolvendo em perspectiva já, né? Então agora vamos para a aula, né? Aquela base que a gente tem que fazer, né? O famoso círculo, né? Pois, gente, isso vai um pouco além do só fazer o círculo e preencher ele, tá bom? Vamos lá, fizemos o círculo, né? Logo, eu quero colocar uma base nele. Deixa eu pegar um grafite um pouco mais leve aqui pra vocês, tá bom? Quero colocar uma base nele, vai. Aqui vai estar meu círculo. Eu quero que a iluminação esteja desse lado, beleza. Tá vindo desse lado aqui uma iluminação, né? Então, aqui vai estar o ponto máximo dela.
Logo em seguida, aqui vai estar o quê? A minha sombra, gente. Então aqui vai ser a minha sombra. Gente, dá pra ver que se risca assim, pá. Gente, uma dica que eu dou minha pessoal, que eu aprendi, gente. Papel é feito para riscar, não tenham medo de riscar. Risca à vontade, apaga, pois é um estudo, tá bom? Vocês têm que errar mesmo, vocês têm que aprender com seus erros e faz parte do processo, mano. Então tá aqui para riscar, então risca, beleza? Uma coisa também que eu gosto de ensinar, gente, tudo tem cor. Tudo tem cor, nada é branco, né, tá ligado? Então, tipo, mas é a luz, né? Outra história, tá? A gente vai aprendendo a usar borracha, nesse caso aí, né? Então, tá aqui uma esfera, eu vou dar volume para ela, então já risca tudo, mano. Risca, já mete cor nela, não tem problema, tá ligado? A borracha tá aqui para isso. Mas borracha vicia. Gente, aqui é um estudo, aqui é uma prática, vocês têm que vir riscando sem medo. Como sempre falo, não usa em trabalhos, né? Tipo, vou vender um trabalho. Tenta não usar borracha, pelo amor de Deus, né? Evita isso, pois borracha estraga a superfície que você tá trabalhando, né? Então tenta vir só no rascunho leve mesmo. Mas como é isso tudo, mano, não tem problema, tá ligado? Porque, exemplo, se eu tô fazendo uma pintura, eu vou ter que aplicar branco também. Mas eu quero não vou ter que pintar de escuro aquela região também, tá ligado? Então vamos pensar que o nosso lápis é o pincel, tá ligado? Ou no caso, a lapiseira, né? Então vamos lá. Preencheu toda a região aqui, pá, tá ligado? Pode vir arrumando a esfera. Nossa, mano, eu tô tendo que me acostumar a não deitar na folha, isso é horrível, mano. Falar pra vocês, hein? Tá, aqui, ó. Arrumar uma esfera. Derrubei minhas coisas. Droga. Vamos lá. Então, se eu sei que aqui é o ponto master da luz, onde está batendo na esfera, o que eu vou fazer? Agora, com a borrachinha, vou vir definindo ele aqui. Beleza. Como eu demarquei o círculo também, vocês podem apagar em volta, tá bom? Uma sombra, uma iluminação não fica demarcada, tá? Só pra lembrar vocês. Beleza. Tá aqui, suave. Agora vamos fazer o quê? Vamos começar a sobrar em volta. Bom, já preenchi os espaços, né? Você pode ver que tá toda a diferença já agora, né? Aqui você pode ver que tá clarinho já, né? Aqui já tá branco, aqui tá meu termo, aqui tá mais escuro, aqui escurão. O que eu posso falar pra vocês é o quê? Isso são camadas, né? Onde eu defino como blocagem, né? Por exemplo, se eu pego esse círculo aqui e põe aqui é a iluminação, aqui seria meu termo, né? Meu termo e aqui seria escuro. Então eu estou blocando a minha iluminação, minha sombra, tá ligado? E aqui também seria outra blocagem, né? Então, blocar essas coisas, gente, é muito importante, né? Você meio que tem uma visão melhor, né, da situação, né? De uma forma meio dura, né, mas ajuda bastante, né? Então agora eu vou começar a detalhar, né? Detalhar como? Gente, estou fazendo um círculo. Não vou chegar e fazer o meu círculo e fazer linhas retas, né, para sombrear ele. Eu faço linhas curvadas, né? Então, pois é uma esfera, né? Ela tem curvas. Então eu faço minhas coisas curvadas. Mas se puxou aqui curvado. Normalmente eu estudo, tá bom? Mas eu tenho que explicar como as coisas funcionam pra vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, gente, você pode ver que eu preenchi todo o espaço na região aqui, né? Escureci tudo, como eu falei pra vocês. Tudo tem cor, né? Já vim sombreando aqui, já vim fazendo a parte, enfim, rachorando tudo, né? E até a parte do branco já sumiu já, né? Infelizmente essa folha aqui não é muito boa, tá ligado? Pra fazer negócio. Mas a ideia é vocês aprender a fazer em qualquer região, tá ligado? Depois é uma prática, né? Se tiver com uma folha, sei lá, de papel higiênico, mano, faça. Tenta, tá ligado? O importante é isso. Agora eu vou usar um grafite um pouco mais grosso pra fazer a parte mais escura, né? Só que eu vou fazer uma iluminação de um ponto onde algumas pessoas não sabem que tem e não percebem, tá ligado? Que é na parte de baixo. Pois mesmo a esfera criando sombra aqui embaixo, a iluminação passa perante ela, né? Então a iluminação ela vem pra cá, esses cantos, reflete na superfície e volta na parte inferior que era só sombra, né? Então logo aqui também tem iluminação, beleza? Então eu vou vir apagando de leve e fazendo iluminação aqui também, beleza?
Bom, galera, agora sim que eu defini melhor, né, toda a iluminação, né, vocês podem ver que agora sim a sombra mesmo fica mais concentrada no meio, na região do meio, né, do círculo aqui, pois como está vindo uma pequena iluminação da parte de baixo, ainda vou mexer mais nela, tá bom? Mas só para vocês terem uma da explicação. A iluminação está vindo um pouco da parte de baixo, a sombra fica meio perdida, né, por exemplo aqui, né, aqui eu uso duas luzes, né, uma desse lado, outra desse lado aqui, né. Logo no centro, sempre vai ter uma sombra, pois tem luz aqui e luz do outro lado, né? Então aqui é o mesmo efeito. As luzes vão vir tanto de cima quanto de baixo. Só que de cima é mais forte que de baixo, né? Então em cima costuma ser um pouco mais claro do que na região de baixo, tá bom? Lembrando também, gente, que a sombra, conforme ela vai se dissipando, né? Vai sumir, se afastando do objeto que está criando, ela começa a ficar um pouco mais fraca nas bordas, tá bom? Então ela é mais presente próximo ao objeto, mas mais fraca conforme se afastando, beleza? Vou botar novamente aqui dar os detalhes suave, aí eu vou explicando mais conforme vai passando. Bom, agora que defini melhorzinho, né? Se dá pra ver agora a questão da iluminação, a questão mais ou menos. Ainda achei que deixei muito claro aqui, né? Quero mexer mais nessa segunda camada. A terceira ainda vou escurecer agora, tá bom? Com 6B, tá? Então vou deixar mais forte ainda a sombra, tá? Lembrando que ela é um pouco meio que pouco visível, né? Pois a questão da iluminação mais presente, né? E o meu termo da sombra também é mais presente do que essa sombra escura, tá? Então eu vou vir deixando tudo mais liso, né? Com esse 6B suave. Então vamos para a próxima parte. Beleza, galera. Bom, vocês podem ver que eu acabei aqui a esfera, né? Vocês podem ver que agora eu fiz toda aquela iluminação que eu falei, né? A questão da luz presente aqui mais forte, ela vem dissipando, ficando meio termo, né? Da sombra, logo vindo aquela linha escura da sombra, né? Da sombra e voltando a ficar claro devido ao reflexo da luz no chão, na superfície, né? No chão e voltando na parte inferior da esfera, tá bom? Do jeito que dá, mano, dá muito a entender que parece uma esfera metálica, tá bom? É bem normal dar esses aspectos, principalmente porque eu fiz bastante rachura, né? Aí fica aquele aspecto de ranhura, essas coisas. Mas, mano, mais ou menos isso que vocês têm que praticar, né? Óbvio que não vão alcançar talvez esse nível de primeira, não de segunda, né? Mas insistindo, vocês vão conseguir chegar a algo semelhante, né? E sempre nesse ponto, né? Vocês não precisam fazer essa iluminação de baixo, assim, de cara, tá bom? Vocês podem fazer, tipo, todo escuro embaixo, meio termo no meio, vai clareando até chegar na luz top aqui em cima, né? E tá bom. Depois vocês vão arriscando fazer a iluminação de baixo também, tá bom? Nunca, tipo, vai de cara, né? Eu fiquei fazendo sombras assim por um bom tempo e só depois eu fui me tocar, tá ligado? Que tinha essa luz embaixo, né? Aí eu comecei a praticar, tá bom? Então, tente uma coisa, vai fazendo outra e depois você parte com mais difícil, tá bom? Tudo com paciência. Vamos fazer agora o exemplo de uma caixa, tá bom? Um pouco mais realista, com as abinhas, tudo bonitinho, com iluminação e fazendo com vocês, né? Novamente, aqui era a esfera, né? Fiz circular a sombra, a caixa sim é mais dura, né? Aqui não dá pra fazer um círculo na caixa, beleza? Então vamos lá, colocar a caixa em perspectiva, colocar na superfície e como vamos começar a sobrear junto, suave? Let's go! Então, galera, lembrando também sobre esses mesmo que eu tô demarcando, né? Meio que esses voluminhos que tem nas abas da caixa, né? Porque isso se aplica na blocagem, tá bom? Do primeiro vídeo que eu postei lá, tá bom? Eu vim demarcando exatamente onde vai ter sombra, essas coisas. Isso aqui encaixa também na blocagem, tá bom? É uma boa forma de vocês definir, tipo, volume, né? Por exemplo, eu sei que aqui tem volume, pois aqui vai criar uma reação de sombra diferenciada dos demais lugares, né? Ou reação que vai cobrir em cima da caixa. Então, isso também se aplica na questão da blocagem, beleza? Então, continuando aqui. Vamos lá, galera. Agora sim, vamos começar pela iluminação, tá bom?
iluminação vai ser no mesmo ponto da esfera, tá bom? Então vamos meter aquela bronca. Por que eu quero colocar dentro da esfera? Eu fiz um pequeno buraco aqui na caixa que vai criar uma luz diferenciada saindo no meio da sombra que vai criar aqui da caixa, beleza? Então vamos ver se eu consigo fazer, suave? Lembrando que tudo isso na hora aqui, tudo com coisa de cabeça, tá bom? Pra vocês verem que a prática leva a entender a coisa, né? E entender, vocês aprendem, né? Então vamos lá, beleza? Vocês vão perguntar por que eu passo o dedo, né, gente? Quem sabe, sabe, né? Isso é bom pra gente, pra meio que esfumar, né, o desenho, né? Ah, dá pra fazer isso esfumar? Gente, dá pra fazer sim, tá bom? Mas, como eu falei, essa folha aqui não é muito bem adequada, né, pra tais materiais, negócio, né? Eu gosto de falar que qualquer material é adequado pra qualquer região, né? Mas aqui é bom pra gente preencher espaço, né, como eu falei, né? Tudo tem cor, então é bom espalhar essa sombra pra tudo, né? Não tem problema usar o dedo, tá bom? O cotonete, vai da pessoa, tá bom? Como eu falei, dá pra fazer sim, só na rachura não tem problema, né? Às vezes fica até um pouco mais... Ai, tem a palavra certa pra isso. Eu não vou lembrar no momento, né? De toda forma, dá pra fazer sim, tá bom? Então, sinta-se livre de fazer da forma que se sentir mais confortável, suave? Então, vamos lá. Beleza, galera, agora tá na hora de comentar sobre, né? Vamos lá. Basicamente, vocês podem ver que eu apliquei o mesmo estilo aqui, só que um pouco diferenciado, né? Devido a ser uma caixa, né? Eu fiz um furo nela aqui para passar a iluminação, pois a iluminação vem basicamente de cima, né? Desse ponto aqui assim, então a iluminação passa para cá. Logo, entrando, fazendo as luzes aqui, né? Eu vou marcar, gente, é um rascunho, não tem problema, tá bom? Então aqui logo cria um aspecto de luz, pois o buraco da caixa está em perspectiva de perante a iluminação que entra nela, né? Aqui ainda eu acho que escureci muito, né? Pois a luz está entrando, então logo tudo reflete lá dentro, tudo fica claro, né? Então se eu visse aqui e apagasse um pouquinho também, não teria problema, né? Pois a luz aqui dentro funciona bem também, né? Porém também acaba criando uma sombra, né? Pois como ela vem dessa direção, aqui ainda é mais a sombra seria mais forte, né? Mais presente do que dos lados, né? Criando também uma iluminação entrando aqui, né? Mas devido a essa linha aqui, né? Essa parte da caixa, acaba criando sombra nessa região, né? Um triângulo, né? Mas como eu falei, como a luz acaba entrando aqui, não tem problema, né? Ela ficar um pouco mais fraca nessa região. Não tem problema, mano. Pois a luz entra dentro da caixa, né? Outra coisa, você pode ver que eu demarquei mais uma sombra aqui. Esse lado aqui, logo dando volume também, né? Na sombra total da caixa, do que nessa outra região. Por quê? A luz está vindo de cima. Logo, aqui, né? A abertura da aba da caixa acaba criando sombra a partir daqui para cá, né? Então a outra região é o que? Iluminação, entra a luz. Essa região bate a sombra e vai descendo perante a aba da caixa. Aqui seria mais uma sombra mais clara. Ah, mas por que aqui ainda tem sombra? Pois ainda está em perspectiva, essa região cobre aqui e dá uma sombra. No máximo teria uma iluminação nessa região aqui mais ou menos, cara. Não dá para falar 100% tá exato, porque eu não tenho uma referência, né? É difícil saber essas coisas de cabeça, né, mano? Eu vou falar pra vocês, né? Então simples assim não, mano. Mas aqui ainda seria mais ou menos uma iluminação forte, tá bom? Pois a luz está vindo de cima, então acaba sendo uma área meio que visível, né? Para a luz, né? Logo, aqui esse ponto é a parte mais escura, depois aqui não pega região nenhuma de iluminação, né? Logo criando essa sombra, né? Criada igual a da esfera aqui, né? Isso aqui tá 100% correto? Cara, não sei dizer, vou ser sincero com vocês, pois é um ângulo que eu não tenho noção, não tenho ideia, dá pra saber que devido a alguns cálculos, né? Tipo, alguém puxa essa parte pra cá, puxa essa parte pra cá, dá pra criar uma ideia mais ou menos de como seria, mas como eu falei, conforme se afasta da caixa, ela acaba ficando um pouco mais
fraca, né? Pois está se afastando do objeto básico que cria a sombra, né? Isso também é da mesma coisa vale para cá, né? Mas ele tem que saber muito sobre essa questão. Eu não sei tanto como queria, né? Mas nada que um estudo faça né, aprender mais, né? Então eu vou dar uma analisada depois e vou provavelmente fazer um vídeo mais falando sobre essa iluminação, né? Então basicamente essa parte aqui seria mais ou menos assim, tá bom? Como eu falei, vai depender muito da questão da onde vem a iluminação, né? Então aqui sim a iluminação também está mais forte, né? Nas bordas da caixa. Nessa aba também aqui, mas ela vai criando acabar ficando um pouco mais fraca, pois começa a afastar, então vai criando um pouco de sombra. E aqui também tem uma pequena iluminação nessa região aqui, né? Deixa eu marcar aqui. Porém, vai chegar um momento que só fica sombra, pois a aba vai descendo, né? Então acaba sendo sombra também aqui. Logo criando nossa caixa com esses volumes, né, devido à iluminação e à sombra, né? Novamente lembrando, né, que é usando aquela parte que eu falei, né? A sombra total, uma enfraquecida, depois mais uma enfraquecida, até sumir por completo, né? Dá para dividir em 6, 4 partes, né? Até mais outros, dependendo do que você vai fazer. E no final fica mais ou menos assim, tá bom? Lembrando que é só um estudo de iluminação, não precisa ser exato ou perfeito, né? Pois referência, né, do mundo real é bem mais válido do que só vir criando, né? Aqui tô criando de cabeça, né? Então acaba tendo uns pequenos erros, gente. É normal, tá bom? Importante vocês terem a ideia e não só estão fazendo e se tá certo ou não, né? Por exemplo, tipo, eu entendi aqui o conceito, né? Beleza, tá válido, né? Foi um estudo, aprendi. Então tá valendo, beleza? Bom, galera, esse aqui é um exemplo que eu tenho antigo meu sketchbook, tá bom? Eu fiz a tinta, tá bom? É bom vocês dar uma olhadinha. É bom praticar também pra quem gosta de pintar, isso é muito bom, tá bom? Então, vou dar aqui uma mostrar pra vocês aqui, ó. Então, direção da iluminação é na esfera, né? Isso foi essa coisa. A luz, também nesse aspecto. Já que uma esfera, ela não é tipo como, por exemplo, o papel que eu fiz com um ponto forte, né? Aqui eu deixei ela um pouco mais fraca a iluminação, né? E, novamente, o reflexo da luz passando pela base, né, das laterais, pega na parte de baixo, né? Isso é um exemplo prático de como funciona a luz também. Aqui, só que com cor, no caso, é cor de preto e branco, né? E na parte de baixo, você pode ver a esfera como estivesse aberta, né? Eu abri ela e como seria por dentro, né? Seria oco escuro, né? Pois a luz entra pouco nessa região, pois ela é oca, a passagem de luz é mínima. E a última parte, né, que é a luz vindo de dentro para fora, né? São formas de vocês praticarem, tá bom? A iluminação, né? Dessa forma, seja no grafite, seja na tinta, seja no que for, tá bom? É bom vocês praticar e se testando, tá bom? Lembrando que eu tô sempre postando essas coisas no meu Instagram, tá bom? Então é sempre bom estar passando por lá também, me apoiando, porque vocês são obrigados, porque eu estou ajudando vocês. Então uma coisa, uma mão lava a outra, tá bom? Eu vejo essa imagem tá no meu Instagram. Eu vou tirar ela do feed, mas ela vai estar sempre no Stories, tá bom? Pra isso ajuda a galerinha que gosta, tá bom? Então, eu falei, tá bom umas 20 vezes. Beleza? Então, é isso aí. Como sempre, né? Qualquer coisa o editor vai colocar, tá? Valeu, galera. Até a próxima aula.